Oi, eu sou Helena. Tenho 47 anos. Vivo há muito tempo na mesma rua, numa rotina que parece nunca mudar. Meu marido, Sérgio, anda distante, frio, como se já não enxergasse quem eu sou. Eu me acostumei com o silêncio, até que um novo vizinho chegou. Daniel, 35 anos, trouxe uma energia diferente, e desde o primeiro olhar eu percebi que algo estava prestes a transformar minha vida. Convido você a ficar até o final do vídeo, pois você não vai acreditar no que aconteceu. Na primeira semana após a chegada de Daniel, eu percebi que minha rotina já não era a mesma. Sempre que eu saía para regar as plantas, ele estava por perto, com um sorriso discreto e um olhar que parecia atravessar minhas defesas. Eu fingia indiferença, mas por dentro algo se agitava. Certo dia, ele me cumprimentou de forma simples, mas o tom da voz carregava uma firmeza que me deixou inquieta. Não era apenas educação, havia uma curiosidade escondida ali. Eu senti que estava sendo observada de um jeito diferente, como se ele enxergasse algo que ninguém mais via. Passei a inventar desculpas para estar no jardim. Dizia a mim mesma que era só para cuidar das flores, mas no fundo eu queria cruzar com Daniel. O jeito dele era natural, mas cada palavra parecia abrir uma porta dentro de mim, e eu sabia que estava entrando em território perigoso. Uma tarde, ele comentou sobre como admirava minha dedicação à casa. Foi uma frase simples, mas me tocou profundamente. Sérgio nunca reparava em nada que eu fazia, e ouvir isso de Daniel foi como receber um reconhecimento que eu não sabia que precisava. O tempo parecia diferente quando ele estava por perto. As horas passavam mais rápido, e eu me pegava esperando pelo momento em que o veria novamente. Era como se a presença dele trouxesse uma energia nova, capaz de quebrar o silêncio que me sufocava há anos. Eu tentava me convencer de que era apenas amizade, mas cada gesto dele me desmentia. O olhar firme, a proximidade, o jeito de falar, tudo parecia carregar uma intenção maior. E eu, mesmo sabendo dos riscos, não conseguia evitar a curiosidade que crescia dentro de mim. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Sérgio, percebi que estava pensando em Daniel. O coração acelerava só de lembrar do olhar dele. Eu sabia que algo estava começando e que minha vida não seria mais a mesma depois daquela aproximação. Naquela noite chuvosa, a energia caiu e eu fiquei sozinha em casa. O som da chuva batendo nas janelas parecia aumentar o vazio que eu sentia. Foi então que ouvi uma batida na porta. Era Daniel, com um olhar firme e uma desculpa simples. Queria saber se eu precisava de ajuda. Quando ele entrou, o ambiente ficou diferente. A sala escura, iluminada apenas por velas, criava uma atmosfera carregada. Eu sentia que cada gesto dele tinha um significado escondido. O silêncio entre nós não era vazio, era cheio de tensão, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ele se aproximou devagar, perguntando se eu estava bem. A voz dele era calma, mas havia uma firmeza que me deixava inquieta. Eu percebia que não era apenas preocupação. Havia uma curiosidade que me envolvia, como se ele quisesse descobrir algo que eu escondia há anos. Sentei no sofá, tentando disfarçar, mas meu coração acelerava. Daniel ficou ao meu lado e eu sentia sua respiração se misturar com a minha. O espaço entre nós diminuía a cada instante, e eu sabia que estava atravessando uma linha perigosa, mas não conseguia recuar. Ele comentou sobre como eu parecia forte, mesmo vivendo sob o silêncio de Sérgio. Essas palavras me tocaram profundamente. Pela primeira vez em muito tempo, alguém reconhecia minha dor e minha coragem. Eu senti que estava diante de alguém que realmente me enxergava. A cada segundo, o ambiente ficava mais intenso. A chuva lá fora parecia acompanhar o ritmo do que acontecia dentro da sala. Eu sabia que estava mergulhando em águas profundas, onde ninguém mais ousava sentir. E mesmo com o medo,
Eu queria descobrir até onde aquilo iria. Naquele instante, percebi que nada seria igual. Daniel não era apenas o vizinho, era o homem que despertava em mim uma sensação inesperada. E enquanto a noite avançava, eu me entregava ao desconhecido, sabendo que minha história estava prestes a mudar para sempre. Mas antes de continuar, se você gosta desse tipo de história, deixa seu like e se inscreve aqui no canal Confissões e Desejos. Isso nos ajuda a trazer mais histórias como essa. Agora sim, voltando. Naquele instante, quando Daniel se aproximou ainda mais, eu senti que não havia mais volta. O olhar dele era firme e cada gesto parecia carregar uma promessa silenciosa. Meu corpo respondia antes mesmo que eu pudesse pensar, como se estivesse pronto para viver algo que Sérgio jamais me permitiu sentir. Ele tocou minha mão com delicadeza, mas havia uma força escondida naquele gesto. Eu deixei, porque queria entender até onde aquilo poderia me levar. Era como se cada movimento fosse uma resposta ao vazio que eu carregava há anos, e eu estava pronta para receber sem resistência. A sala escura, iluminada apenas pelas velas, criava sombras que dançavam ao nosso redor. Eu sentia a respiração dele se misturar com a minha, e cada segundo aumentava a tensão. Daniel não precisava dizer nada, porque o silêncio já revelava tudo o que estava prestes a acontecer. Quando nossos corpos se encontraram, percebi que estava atravessando uma linha sem retorno. Não era apenas desejo, era uma entrega completa, algo que eu nunca tinha experimentado. Eu me deixei levar, porque sabia que aquela noite seria marcada para sempre em minha memória. Cada gesto dele era intenso, como se buscasse recuperar algo perdido dentro de mim. Eu me entregava sem resistência, deixando que Daniel fosse além do espaço físico da casa, alcançando lugares que Sérgio nunca conseguiu tocar. Era uma sensação inesperada e surpreendente. O tempo parecia suspenso, e eu não sabia mais distinguir entre realidade e sonho. Daniel me olhava como quem encontra um tesouro, e eu sabia que estava dando a ele mais do que companhia. Estava mostrando que desejo não tem idade, e que certas experiências só podem ser vividas com quem entende. Quando tudo terminou, fiquei em silêncio, mas dentro de mim havia uma certeza. Nada seria igual depois daquela noite. Sérgio voltou diferente, carinhoso como nunca antes. Parecia que o que aconteceu tinha sido um santo remédio. E digo mais: às vezes, a receita é simples. Basta uma dose e meia e você verá o resultado.